Professora Paula Marisa, o que está acontecendo com a Europa? É o que está acontecendo com o mundo inteiro. A gente tem, né, diversas coisas como essa, não vou chamar de obra também, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, uma vez teve um senhor que fez uma peça em que ele estava nu e pegava uma santa e ralava no ralador, né? Então, de novo, a insistência desse movimento comunista, esquerdista, globalista, mundial, em vilipendiar a fé, em especial a fé católica, porque freiras são católicas. Então, nesse espetáculo aí, diferente do que diz na manchete, não teve freiras nuas, teve atrizes vestidas de freiras que estavam nuas. E reparem que existe, inclusive, sangue real nisso que eles chamam de espetáculo, que a mim parece mais um ritual do inimigo, porque tem inclusive sangue real. E essas pessoas que passaram mal, a pergunta que eu faço é, o que elas estavam fazendo lá? Porque depois, eu cheguei a ler essa matéria, porque é um negócio assim que a gente não acredita quando a gente vê. Mas na apresentação da peça, deixava bem claro ali que tinha cenas fortes, de lesco explícito, que tinha sangue real e sangue cenográfico misturados, e que, inclusive, durante a peça, eles fazem alguma coisa que para infligir feridas nas outras. É surreal alguém assistir a um troço desses. Pagar para ir a um troço desses. A pessoa só pode ser da igreja do capiroto. Aí sim, porque é assim que o inimigo age. Ele pega as coisas que são santas e vilipendia. Então, por que tem que estar vestida de freira? Da onde que sai, de qual tipo de mentalidade que sai a ideia de que uma freira, que é uma mulher que escolheu abdicar das coisas do mundo para se dedicar à espiritualidade, muitas vezes elas vivem no claustro, elas não têm contato com o mundo exterior, e, né, em algumas comunidades aí elas ficam somente rezando e adorando, e de qual mente perversa que sai freira e sexualidade? Isso daí é literalmente coisa do capiroto. E notem a insistência desse movimento mundial em vilipendiar a fé católica. É claro que existe dentro da Igreja Católica, infelizmente, uma ala que é a da teologia da libertação, que é uma infiltração da esquerda dentro da igreja. Eu comecei a me atentar para isso quando eu li o livro do Pacepa, o Desinformação, e ele fala justamente sobre esse movimento da indústria do que se chama entretenimento, né? Essa indústria de teatro, filmes, em vilipendiar cada vez mais a fé católica em especial, porque a Igreja Católica, ela é organizada, ela tem uma doutrina única no mundo inteiro, e ela sempre fez frente, até o Concílio do Vaticano II, mas aí a gente entra numa polêmica teológica que eu não vou desfiar aqui, ela sempre fez frente para esse movimento comunista, né? Basta observar aí o Papa João Paulo II, mas infelizmente hoje em dia, até dentro da Igreja Católica, a gente tem a infiltração desse movimento, que é um movimento mundial e nefasto, literalmente coisa do capiroto. É chocante tudo isso, né? E a gente sabe que o pessoal hoje entende que a arte só serve para chocar, o que é bizarro. Bom dia, Drilis. Tudo bem com você? Bom dia, Antônio. Bom dia, professora. Bom dia, Marcília. Tudo bem? Eu quero aproveitar. Bom dia, Drilis Jorge. Quero aproveitar e rodar aqui para o professor André outra matéria que eu acho que é impressionante, né? Tem tudo a ver com isso. A gente falou durante essa semana de outra questão também nas universidades, né? A gente falou aqui do ambiente universitário, e funcionário joga obra de arte no lixo em museu holandês. Eram latas de cerveja que estavam expostas no elevador. Porra, sim, chamar isso de obra de arte é o que é? Matar do coração Rafael, matar do coração... Não, todos os grandes pintores, os grandes artistas da humanidade, as pessoas que construíram a cultura ocidental, hoje os caras estão chamando de arte 2 latas de cerveja, professor. Que isso? Pois é. Olha, a arte
né, ela não serve apenas para chocar, ela serve para chocar no momento em que você contraria o establishment, que você contraria o status quo, aquilo que está em vigor, aquilo que todo mundo adora e cultua. Mas nesse caso, a gente está atacando as coisas que já estão atacadas. A gente não, essas pessoas, né? Então isso me parece muito, que nem, por exemplo, eu sou formado em Direito, mas também sou formado em Letras. E eu fiz Letras aqui na FEFELESH. E me lembro que os meus coleguinhas, eles tinham muito essa postura, vamos derrubar o capitalismo, vamos derrubar o imperialismo e tal, e saíam e fechavam as ruas. Veja, aquilo era chocar quem? Todos que estavam ali estavam plenamente de acordo com aquilo, ninguém estava sendo chocado, só chocavam as pessoas que discordavam e que não estavam ali. Então, você entrar no museu e falar em favor da natureza, e falar em favor dos valores woke, e falar em favor do identitarismo, isso choca ninguém, porque esses são os valores hoje da sociedade, sobretudo da sociedade europeia. Na França, a gente viu nas Olimpíadas que isso é tão naturalizado que eles colocaram na abertura das Olimpíadas. Então, esses valores, eles hoje são os valores da sociedade. Então, o sexo lésbico, atacar a religião cristã ou o catolicismo, isso é plenamente a sociedade em que nós vivemos. Nós vivemos isso que eles estão expondo é o normal hoje, infelizmente, da sociedade. Então, atacar, chocar, de fato, a arte que chocaria, talvez fosse a arte que dissesse, olha, é muito importante, os valores hoje da cristandade devem ser respeitados. Talvez isso aí sim fosse um choque artístico relevante, que atacasse os valores que hoje são em vigor, ou dissesse, não, não necessariamente o sexo lésbico é certo e tal. Isso talvez chocasse muito mais do que se colocar um sexo lésbico no palco. E assim por diante, você atacar um museu com uma obra clássica, ou você pichar uma obra clássica, não tem nada de chocante nisso, essas pessoas apenas reforçam o estigma que já está na sociedade. Então, me parece que a gente tem aqui pessoas que chocam o que já está chocado. Nós precisamos de uma arte que choque o que eles colocaram no lugar na sociedade. E isso eu acho interessantíssimo que o professor falou, Adriles, porque o pessoal costuma usar a expressão progressista, e muita gente nos Estados Unidos e aqui no Brasil já falou, opa, progressismo não. A gente chegou num ponto de regressismo. E regressismo intelectual, regressismo cultural, é uma coisa que, assim, chocar por chocar, o Dupont teve essa ideia na Semana de Arte Moderna faz o quê? 100 anos isso daí, quase. Então, é uma coisa muito, muito triste você ver esse estado de degeneração, Adriles. A questão é, existe saída disso? Olha, a arte a arte se presta a se desvendar e descortinar a realidade humana, a realidade concreta das coisas, estabelecer um princípio de sentido de existência, ou contestar sentidos dados, certezas absolutas. Quando você tem uma arte feita apenas para chocar, apenas para constranger o público, isso não é arte. Isso é entretenimento barato, de quinta categoria. Essa peça, essa ópera, aliás, que faz um ataque virulento aos princípios cristãos, em particular à fé católica, não é arte. E outra, é uma coisa antiga. É uma coisa antiga você fazer uma iconoclastia da Igreja Católica. O Fellini já fez isso, num filme chamado Roma, por exemplo. Ele faz um desfile de cardeais em que ele se centra muito mais na pompa e na circunstância do cardealato do que na questão da misericórdia, da compaixão, que seria um princípio de humildade. Essa é uma crítica até legítima que você pode fazer à Igreja Católica, ainda que eu ache essa crítica superficial. Mas você colocar coisas de maneira sexual, explícita, sangue, pornografia, uma coisa de caricatura da Igreja Católica, simplesmente se volta contra o criador daquela obra. Por quê? O criador daquela obra demonstra uma crítica infantil, uma mediocrização de uma análise mais profunda do que pode ser a fé católica, do que eventualmente é o cristianismo. E o cristianismo foi a grande ruptura artística da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Se tem uma coisa que se aproxima da arte, é o princípio de transcendência. Quando o cristianismo, quando Cristo surge na Terra, mudando todo o eixo, todo o foco da humanidade, de uma justiça, de uma perseguição, de uma violência
de um contraponto feito em guerras, pela misericórdia, pela compaixão, pelo perdão, e transfere isso, e coloca o humanismo dentro desse princípio de transcendência, isso é uma obra de arte. Isso reconfigura toda a ética humana. Isso é a arte plena. Não é à toa que se compara a religião, os princípios religiosos, aos princípios artísticos. Então, quando você critica a hipocrisia de alguns homens que se aproveitam da religião para estabelecer um princípio completamente demagógico, como é o que o filme do Fellini fez em Roma, aí sim é uma obra de arte. Mas ele não está criticando a religião, ele não está criticando Cristo, ele está criticando os homens que deturpam o nome de Cristo. Essa ópera é simplesmente um sintoma desse pseudo-progressismo que faz uma crítica xoxa, uma crítica rasa. Eu não me choco com esse tipo de coisa, Marco Antônio. Sangue, mulheres nuas, vestidas de freiras, uma papisa anã. Isso é tudo bobo. Isso é tudo artifício de circo, tá? Eu nunca gostei muito de circo, com todo respeito aos artistas circenses. Exatamente porque, eventualmente, o circo pega aquilo que é o método de encenação de uma arte, mas sem o conteúdo profundo, sem o conteúdo de um sentido de existência. Quando eu vejo um cara enfiando a cabeça do leão, eu falo, tomara que o leão coma a cabeça dele. Eu sempre rio isso, porque aquilo não me diz nada. Entendeu? Agora, uma grande obra de arte, um quadro de Picasso, uma sinfonia de Beethoven, uma sonata de Tchaikovsky, sei lá, isso me diz alguma coisa. Uma obra de Machado de Assis, isso me diz alguma coisa em abstrato, em profundidade. O pseudo-progressismo quer chocar por chocar, quer criticar por criticar, para dar um aspecto cênico, circense, disfarçado de profundidade, quando simplesmente demonstra o raso, a superfície, a banalidade do pseudo-artista que criou uma besteira dessa. E acho que é importante a gente frisar sempre que as pessoas enxergar beleza na feiura, eu vou falar para você que é uma coisa que essa pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, né? Tentar fazer uma campanha de canonização do Boulos. Marco, quero entrar em debate com você, né? Você sabe que a gente discorda um pouco disso. A feiura pode ser um elemento artístico cênico. Quando o Picasso, se tem o Picasso aqui, pinta... Eu sabia que você ia entrar nessa. Que é um quadro cheio de prostituta com olhar vazio, aquilo é feio. Sim. Mas aquilo tem a profundidade da feiura. Isso simplesmente é uma coisa dantesca, feia e vazia. Ou seja, a feiura pode ser bem explorada. Quando o Machado de Assis expõe um personagem mesquinho, como o Bento Santiago lá, que fica ciumento da Capitu o tempo inteiro, aquilo é a mesquinharia, o ciúme, é a feiura. Mas é a feiura que te leva para elevação do espírito em contraponto com a feiura. Aí não. Aí é a feiura pela feiura pela feiura. Simplesmente numa crítica rasa. É outra coisa. É a feiura no seu estado mais primitivo. A feiura, a apologia da feiura. Exato. Mas expõe a crítica à feiura. Aí não, é a apologia da feiura. É a apologia à feiura, é exatamente isso. Mas eu acho extremamente peculiar tudo isso que está acontecendo, porque é uma cultura de choque e, assim, é um resgate que a gente precisa fazer, tá? Aqui no Brasil também. Vocês lembram das exposições, aqui nos museus, macaquinho, né? Os caras pagando dinheiro para a galera enfiar o dedo um no outro. Você lembra dos macaquinhos, não? Você lembra, professor André, dos macaquinhos? Sim, peço macaquinhos. Agora, eu acho que um ponto importante é o seguinte: o choque. Para que vale o choque? Bom, você tem a feiura, tem a sua beleza. Aliás, tem um livro ótimo que eu super recomendo do Humberto Eco, que ele tem 2 livros: a história da beleza e ele tem a história da feiura, que é um calhamaço com fotos, é ótimo. E a feiura, para que serve? Justamente para você chocar e mostrar que há algum tipo de beleza possível se você tiver um olhar subjetivo para ela, na própria feiura. Agora, se você choca algo que já é visto como bonito, então o que há de feio no que foi exposto? A gente está lidando com coisas que são aplaudidas. O sexo lésbico é visto como feio, atacar a cristandade é visto como feio, nada disso é visto como feio. Então, para que chocar? Não tem choque nenhum. E outra coisa que eu acho peculiar nisso tudo é o seguinte: a mesma audiência que olha para essas dá para chamar de obra de arte isso, essa encenação grotesca, a mesma galera que olha para isso e fala, nossa, despertou, né, pensamentos, reflexões em mim e tal, essa mesma galera
cinicamente olha para o que está acontecendo aqui no Brasil, para o complexo industrial de censura, para Alexandre de Moraes, e assim, ignora solenemente, se não apoia. Não, e essa mesma galera que depois vai pegar, por exemplo, programas que mostram a polícia em combate à realidade das ruas, a polícia atuando, e fala, mas isso aí não pode ser mostrado. A gente precisa poupar a sociedade da violência.